Oi, Cotoclã, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Cotocast. Bom, no episódio de hoje, eu vou contar para vocês como eu descobri que eu tinha uma deficiência. Eu descobri. Como assim descobri? Você não nasceu assim? Pois é. Como disse lá na nossa abertura, né, eu tive um ambiente muito acolhedor, muito amoroso durante toda a minha infância, minha adolescência, durante toda a minha vida. Mas quando eu tinha 13 anos, eu estava um dia indo tomar banho e eu lembro, foi em 1997 isso, por volta de julho, eu acho. E eu tava morando num apartamento, a gente tinha acabado de se mudar, e o banheiro era um banheiro comprido, assim, todo de azulejo branco, louça branca, pia branca, era tudo branco. Eu lembro muito desse branco, assim, e tinha um espelho bem grande na pia. E na hora que eu fui tirar a roupa para poder tomar banho, eu fui da forma como eu tiro a blusa, né? Eu apoio o cotoco numa ponta da blusa, pego a outra ponta com a mão e tiro. E esse movimento me deu essa noção de que eu fazia as coisas diferente, e obviamente se eu fazia as coisas diferente era porque eu era diferente. Então foi isso que me fez naquele momento ali perceber que eu não tinha mão e que eu era diferente. E aí a sensação foi de todas as fichas caindo, assim. Não tem caça-níquel quando a pessoa acerta e faz blim, blim. Pronto, foi exatamente isso que eu senti. Num primeiro momento, essas fichas caindo vieram nas reflexões das sensações em relação ao meu corpo, né? Foi isso que me fez pensar assim: poxa, eu faço as coisas diferente porque eu tenho uma deficiência, logo eu sou diferente das pessoas. E aí eu comecei ali, é muito louco isso, é muito difícil até explicar, né? É difícil para as pessoas entenderem, porque é como se até aquele momento da minha vida eu nunca tivesse pensado sobre isso. Era muito natural. As pessoas perguntavam: ah, você não tem mamão? Não. Ah, você nasceu assim? E tal. E segue a vida. Mas naquele momento eu me dei conta disso. Eu me dei conta dessa diferença, eu me dei conta de que eu fazia as coisas de uma forma diferente, porque eu não tinha uma mão. E isso tinha implicações na minha vida que até então não faziam parte do meu repertório emocional, do meu repertório de vida mesmo. Eu só vivia. Acho que ali eu me vi como esse ser que eu sou hoje. E aí, essas primeiras impressões foram sobre como eu fazia as coisas, né? Então eu parei para pensar, e ali de frente pro espelho, ainda pensando em tudo isso. Ah, então eu corto a carne diferente, então eu calço um sapato diferente, então eu prendo o meu cabelo diferente. Todas essas coisas que eu fazia de uma forma diferente, que eu fazia, mas sem me dar conta. E aí passei um tempinho ali pensando sobre todas as coisas que eu fazia de uma forma diferente. Aí depois vieram os pensamentos em relação à minha família, em relação aos meus amigos, e pensar assim: gente, todas essas pessoas sabem que eu sou assim, só eu que não me dava conta. Que louco isso! E elas me amam assim mesmo, elas me aceitam como eu sou, elas entendem tudo isso que acontece comigo, que nem eu entendia, né? Então, e nisso eu fui tomar banho. Foi um banho longo esse banho. E aí no chuveiro, e aí eu comecei a chorar, e a água caía assim, e eu processando tudo aquilo, né? De pensar, nossa, minha mãe, é muito difícil elaborar isso para os outros, né? Porque quando a gente nasce com a deficiência, via de regra isso acompanha a gente a vida inteira, e muitas pessoas podem pensar que esse pensamento, essas conversas, elas aconteçam, né? Muito antes. E para algumas pessoas acontecem muito antes do que aconteceu comigo. Eu atribuo isso muito à forma como eu fui criada, e aí eu vou falar sobre isso no próximo episódio, de naturalizar o que eu era, simplesmente por ser o que eu era. Então, só naquele momento que eu me dei conta, que eu falei assim, gente, nossa, a minha mãe deve ter sofrido. Pensa que louco isso, com 13 anos, eu me dar conta de que a minha mãe tinha sofrido por isso, meu pai, a minha irmã, que é quase 6 anos mais nova que eu, como que seria, né? Como que será que era para ela na escola? As outras coleguinhas vendo, as minhas amigas, será que alguém não quis ser minha amiga por causa disso? E
tudo isso ficou vindo. E aí, por fim, veio uma outra percepção sobre os olhares dos outros. Eu morava em Pirapora, uma cidade no norte de Minas, que tinha ali na época os seus talvez 60 mil habitantes, então não era uma cidade grande. E passava por várias situações de pessoas que eu não conhecia e quando eu conversava ou interagia, falavam assim: eu já te vi em tal lugar, eu te conheço de não sei aonde e tal. E eu, até então, não processava isso de uma forma que tivesse associação com a minha deficiência. E aí, naquele momento, eu fiquei, caraca, então é por isso que as pessoas já me viram, já me conhecem. É óbvio, só eu sou assim nesse lugar. E nos meus círculos de convivência, eu nunca tinha visto ninguém como eu. Né? Eu lembro que tinha um rapaz mais velho lá em Pirapora e ele usava uma prótese rígida, daquelas bem antigas de madeira, e só ficava de blusa de manga comprida. E era a única pessoa, mas eu nunca tinha visto ele sem a prótese. Então eu não tinha ideia, né? Eu nunca tinha visto ninguém como eu até aquele momento. E passei muitos anos ainda sem ver alguém como eu ali, sobretudo em Pirapora, que era onde eu vivia. Então ali eu fiquei, gente, então é por isso que as pessoas falam que me conhecem. Enfim, naquele momento ali, eu comecei a atribuir tudo a essa minha descoberta. Meu Deus, eu tenho uma deficiência. Então as pessoas podem me amar ou me odiar por isso, querer a minha presença ou não querer por isso, saber quem eu sou ou não saber por isso. Na verdade, só saber, né? Porque na minha cabeça todo mundo já sabia por causa disso. E eu fico imaginando, óbvio que eu não consigo fazer um retrocesso até meus 13 anos, a quem era a Fernanda de 13 anos, mas eu fico imaginando como isso é na cabeça, né, de um jovem de 13 anos, tendo que enfrentar tudo o que acontece com o corpo, né, com a cabeça nesse momento, e se dando conta disso. Se foi melhor, se foi pior, não tenho ideia. Né? Hoje eu, felizmente, tenho interação com outras pessoas como eu, com mães e pais de crianças e adolescentes, a gente conversa muito sobre isso, mas é o momento de cada um. Eu acredito que hoje as pessoas já crescem com mais consciência disso, até por conta de todo o movimento ativo que existe de combate ao bullying, de combate à discriminação das pessoas com deficiência, das pessoas atípicas de forma geral. Mas naquela época não era algo explícito, não era algo tangível, não era algo que as pessoas falavam e tratavam e cuidavam. Era quase que escondido, tipo, não pergunta não, porque vai ofender. Ela é assim, né? Então deixa e tal. Então não tinha isso. Talvez por isso até, e juntando com o fato da minha família nunca ter problematizado isso para mim, que tenha demorado tanto para eu me perceber nesse lugar, que é o meu lugar de existência. Então, assim, foi um dia que eu nunca esqueci. Eu lembro de detalhes desse dia. Eu lembro, sobretudo, da sensação do e agora? O que você vai fazer? Agora que você descobriu isso, o que você vai fazer com essa informação? E aí eu saí do banho. Eu lembro que quando eu entrei no banho, eu estava sozinha em casa, foi no final da tarde. E a minha irmã estudava à tarde, aí quando eu saí do banho já tinha chegado mãe, irmã, pai, tava todo mundo em casa. E eu fiquei meio amuada, obviamente, né? E eu lembro de eu ficar só pensando. Essas fichas continuaram caindo por um bom tempo. E eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou viver sabendo do que eu sei agora? Esse e agora é engraçado porque ele dura até hoje. Porque ao longo da minha vida, várias percepções foram mudando a respeito disso. E eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha por volta de 10 anos, na escola, entrou uma menina nova na minha turma. Ela era de outra turma e mudou de turma. Esse era o contexto. E eu lembro que a gente estava indo para a educação física e ela chegou perto de mim e falou assim: nossa, quando eu era da outra turma, né, eu te via e eu tinha nojo de você. Mas agora que eu te conheço, eu vi que você é legal. Naquele momento, eu só ouvi. Quando essa ficha caiu, essa foi uma lembrança que veio muito forte. Caraca, as pessoas têm nojo de mim por causa disso. E aí eu falo às pessoas, é óbvio que eu não vou generalizar e não é esse o propósito, mas assim,
para mim, o impacto naquele momento foi esse. As poucas situações que eu tinha passado em relação à minha deficiência vieram ali naquele momento com um outro peso, de uma outra forma, que eu ainda não tinha pensado, que eu ainda não tinha elaborado. Teve uma outra situação quando eu estava acho que tinha sido um ano antes disso, mais ou menos. Eu estava na educação física e entrou uma professora substituta e a gente jogava vôlei na educação física, na maior parte do tempo. E a gente estava treinando saque e o saque por cima, né? Na minha época eu falava assim, nem sei como é que chama. E a professora, então, na hora da minha vez da fila, ela falou assim, não, você não precisa não, porque você não consegue. E eu, saí da fila, assim. E eu lembro que as minhas amigas falaram, não, você vai, nas outras aulas você joga, por que agora você não vai? E elas fizeram uma mobilização, contaram para a minha professora titular quando ela voltou, a outra professora foi demitida ou não foi, ela era substituta, né? Não voltou mais para a escola e tudo. E eu não vou lembrar se foi em decorrência disso, mas eu sei que as minhas amigas levaram isso adiante. E eu, até então, não processava isso da forma como eu passei a processar depois desse dia fatídico ou maravilhoso. Você pode, você não pode. Você faz, você não faz. E ponto. Não, a partir dali, a partir daquele dia que eu tomei consciência do que eu era e de que aquilo era o que eu era, toda a minha forma de lidar com isso mudou. Num primeiro momento, eu fiquei acuada, confesso. E eu lembro desse meu movimento de me acuar. Eu sempre fui muito falante, eu era representante de turma na escola, eu fazia, enfim, várias coisas. Nunca tive vergonha de me expor em público, de falar, de tomar iniciativa, nunca tive. Houve um momento pós-descoberta em que eu me acuei, em que eu me intimidei, porque eu comecei a pensar naquele momento que talvez as pessoas me elogiassem ou me aplaudissem quando eu estava ali à frente por pena. Nossa, como assim uma menina sem mão tá ali falando, tá ali criando um jornal, tá ali como representante da turma, vamos aplaudir. Eu escrevia poesia, tinha ganhado alguns concursos, até isso eu questionei. Naquele momento eu comecei a questionar as coisas que eu fazia, as coisas que eu mostrava para o mundo da forma como eu era. Mas felizmente, com a maturidade, com o tempo passando, isso mudou. Mas demorou bastante, eu vou falar sobre isso também num próximo episódio. Então, quando eu falo que esse e agora dura até hoje, é porque, como eu disse anteriormente, isso é a minha existência, é o que eu sou. E eu não posso ter controle sobre como o mundo me vê e sobre como o mundo me trata. Então, à medida que eu sou vista e tratada de uma forma A ou de uma forma B, esse e agora aparece. E agora? A diferença é que não dá para comparar o que uma menina de 13 anos, lá no interior de Minas, com um repertório de vida muito pequenininho, né, com pouca idade, com pouca visão sobre o tamanho do mundo e o tamanho da diversidade, fazia quando era confrontada com isso. E hoje, meu e agora tem um repertório emocional, um repertório técnico de conhecimento, um repertório político muito, muito, muito maior. Mas não se enganem de achar que esse e agora ele é linear, uniforme e sempre coerente. Mesmo hoje, 40 anos de idade, tantos anos depois daquele dia, ainda tem situações que me colocam naquele banheiro. E eu choro, e eu sofro, e eu me acuo, e eu me deixo intimidar. Então, o e agora é constante porque se trata do outro. Por mais que eu tenha condições muito melhores de lidar com isso, a crueldade das pessoas muitas vezes é maior do que as minhas condições de lidar. A diferença é que hoje eu me dou um tempo muito curto para sofrer eventualmente por causa disso. Nem falo sofrer, para lidar, porque não acredito que vale a pena por vários motivos e por várias situações que eu já me confrontei. Não vale a pena voltar para aquele banheiro e ficar lá. Eu entendi que eu consigo voltar para aquele banheiro, sentir o que eu tenho que sentir, abrir a porta e sair e continuar seguindo e continuar lutando sim, porque é luta. A gente ainda não consegue existir sem ser julgado. Eu aprendi o que era ser julgado pelo que eu sou ali, naquele banheiro. Mas ao longo de todo esse tempo eu também venho aprendendo que nada do que eu faça vai impedir
que as pessoas me julguem pelo que eu sou. Nada do que eu faça vai mudar o que eu sou. Eu brinco que nas situações em que eu precisei apresentar um laudo médico para testar minha deficiência e que, pela legislação, tem uma questão da temporalidade, né? Ainda alguns lugares exigem que esse laudo tenha até 2 anos de emissão. Eu brincava, né? Quisera eu que em 2 anos eu voltasse aqui e a mão tivesse crescido. Então isso não vai acontecer. Agora, a forma como eu recebo e lido com isso para os outros e para o mundo é o que eu venho tentando trabalhar desde então. E é uma construção eterna, porque o mundo muda, as pessoas mudam. Hoje é completamente diferente do que era em 1997, do que era em 2007, do que era em 2017 e do que era ontem. Eu acredito que nós estamos numa constante transformação e desde que eu decidi lutar ativamente por essa transformação, eu quero acreditar que cada dia é um dia que a gente avança um pouquinho mais. Bom, então é isso. Eu queria contar para vocês como que foi descobrir, se é que é possível dizer, mas eu falo descobrir porque foi uma descoberta mesmo. Ei, como assim eu sou assim? Você é assim, lide com isso. E muito do lidar com isso é o que vocês vão ouvir aqui ao longo de muitos episódios. E vou tentar trazer também outras perspectivas de outras situações, de outros contextos em que essa descoberta se fez presente, porque ela acontece de uma forma diferente para cada pessoa. Essa é a minha forma. Espero que vocês comentem aí, sobretudo quem também tem uma deficiência, se foi assim, se não foi, se foi diferente, se não aconteceu, enfim, como que foi para vocês? Para quem interage comigo ou com outras pessoas com deficiência. É curioso porque muitas pessoas me conheciam, sobretudo depois assim da adolescência, né, em que a gente consegue falar melhor sobre isso. E falava assim, nossa, eu só fui perceber que você tem uma deficiência depois, tipo 1 dia depois, 2 dias depois. E eu pensava, não é possível. Não, como assim, gente? Isso está escancarado na minha cara. Foram muitos anos acreditando, depois dessa descoberta, que a primeira coisa que as pessoas viam em mim era a minha deficiência. Por um momento tentando rechaçar isso. E hoje eu quero que vejam o que eu sou, e é isso que eu sou, e tá tudo certo. Mas eu entendi que é possível sim que isso não seja a principal coisa que vem em mim quando olham para mim, né? Porque eu sou isso tudo que eu sou, também uma mulher com deficiência. Muito obrigada, Cotoclã. Nos vemos no próximo episódio. Espero vocês lá.